privilégio de ser mensageiro da palavra de Deus. Uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar, nós sabemos, mas a gente precisa ser sempre lembrado, é de que o nosso maior anseio é ouvir o Senhor falar conosco. Esse tem que ser o nosso maior anseio, sempre. Senhor, fala com o teu povo. E se esse livro chama-se, as pessoas chamam ele de Bíblia, mas nós chamamos carinhosamente de Palavra de Deus, porque é assim que a própria Bíblia fala de si mesmo, se refere a si mesmo. Nós vamos pedir que Deus então fale conosco novamente por intermédio deste livro. Então feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bendito, acabamos de orar pelas crianças e pedimos que o Senhor fale conosco pela mesma palavra que edifica crianças e adultos. Conduz-me na exposição de um texto sagrado e ensina-nos a ouvir Tua voz. Ensina-nos a prestar atenção naquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Aqueles de nós que lutam com a falta de atenção, dá-nos mente focada agora. Ensina-nos a atentar para aquilo que o Senhor vai nos dizer. E pedimos que o Senhor, por intermédio do Teu Espírito, atinja as nossas necessidades, como eu não sei atingir. É possível que haja irmãos aqui que precisam ser encorajados, que precisam ser assegurados, ou ter dúvidas tiradas, ou ter seu coração simplesmente enriquecido com a Tua verdade. Qualquer que seja a nossa necessidade, atende-nos, Senhor, segundo o Teu querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de Pedro. Última vez que eu tive com vocês, há cerca de um mês atrás, eu falei sobre um trecho de 1 Pedro. Agora eu vou expor um trecho de 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21. Esse é o texto que eu vou ler. Então, 2 Pedro 1, de 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, para que a gente vá expondo esse texto gradativamente. Bem, antes de começar a explicar esse texto propriamente dito, quero te lembrar talvez do texto mais conhecido da Bíblia sobre a Bíblia mesma, né? Talvez se eu perguntasse assim, o que a Bíblia fala sobre ela mesma? É possível, é bem provável que o texto que viria à sua mente em primeiro lugar é: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. Esse é um texto que Paulo escreveu para Timóteo, a segunda carta dele. Na verdade, a segunda carta para Timóteo, a última que nós temos da pena de Paulo. Tem uma coisa curiosa desse texto de Paulo, que é bem semelhante ao texto de 2 Pedro que a gente acabou de ler. O contexto é bem semelhante. Primeiro, Paulo está escrevendo no final da vida dele. Ele fala nessa carta que ele está prestes a morrer. Ele tem essa impressão, ele está preso, e ele tem a impressão de que logo ele vai ser martirizado por causa da sua fé. E ele está então passando o bastão para gente mais nova, para jovens. Ele fala inclusive na segunda carta a Timóteo que Timóteo devia procurar outros homens para quem ele deveria ensinar essa sã doutrina. Então ele mesmo está fazendo isso com Timóteo e quer que Timóteo continue a passar o bastão. E por que essa preocupação de Paulo? Porque os tempos são difíceis, especialmente em vista do falso ensino e da imoralidade
que viria decorrente desse falso ensino. Então Paulo apresenta uma fonte segura de revelação da parte de Deus, que é a Escritura, não é? A Escritura é a fonte de revelação de Deus, que nos ajuda a identificar e a discernir a verdade do erro. Então é mais ou menos isso que Paulo quer deixar, e ele sabe que além disso, a Escritura vai tornar o homem perfeito. A ideia de perfeito aqui é de maduro, um homem forte, que não é balançado por qualquer vento de doutrina, como ele diz em outro lugar das suas cartas. Então esse é o contexto de Paulo, e Pedro está num contexto bem parecido. Pedro também escreve a sua carta pensando que está prestes a falecer. Se você der uma olhada no versículo 13 em diante, ele fala assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Pedro está com a impressão de que vai morrer logo, tá? A gente não tem nenhum indício de que ele recebeu essa revelação de Deus, mas ele sabe que ele está prestes a morrer. Tanto Pedro quanto Paulo sofriam perseguições por causa do nome de Cristo, e é possível que ele estivesse na linha de morte, por assim dizer. Então ele fala: eu quero lembrar vocês de algumas coisas. E o que ele quer lembrar? Ele quer alertar a igreja, preparando essa igreja para os tempos difíceis. Ele também quer passar esse ensino para outros, não é? Olha o versículo 15: mas de minha parte esforça-me diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ele está dizendo: quero que vocês guardem tudo isso. Ele está preparando a próxima geração. E aí, no texto que a gente leu, ele foca especialmente na Escritura, por causa do falso ensino. 2 Pedro 2 inteirinho tem a ver com falsos mestres, que iriam ensinar coisas não só mentirosas, mas até imorais, conduzindo pessoas à imoralidade. Então, para que Pedro aponta? Para as Escrituras, porque Deus sempre conduziu o seu povo por intermédio de um documento escrito. É curioso isso. Embora Deus no passado tenha aparecido a homens, assumido formas em determinados momentos, desde o Sinai, o Monte Sinai, quando Moisés conduzia o povo pelo deserto para a terra prometida, Deus fez questão de dirigir o povo por intermédio de uma lei que foi gravada em tábuas. Deus sempre fez questão de registrar isso. A lei era lida, Moisés escreveu o Pentateuco, essa lei deveria ser lida a cada 7 anos no decorrer da história de Israel. Os profetas escreveram, não só proferiram sua profecia. Então Deus sempre quis que a palavra fosse escrita, e agora Pedro está escrevendo também e dizendo: é nisso que a gente tem que se firmar, nessa palavra escrita. Isso aqui é uma característica interessante do cristianismo que eu quero chamar a sua atenção. Para muita gente, fé ou espiritualidade tem a ver com chegar até Deus, buscar a Deus, não é? E embora exista algum elemento de verdade em buscar a Deus, o problema com outros tipos de fé, outras religiões, é que elas acham que nós é que nos achegamos ao divino, nós é que encontramos a Ele, quando na verdade a Escritura mostra que o cristianismo é o contrário. Deus é que acha, é quem acha a gente. Deus é quem nos busca. Tanto é que revelação é uma palavra muito própria para a Bíblia e para aquilo que a gente vê na criação, porque não é a gente que acha, é Deus que revela. Então o cristianismo tem essa característica muito bela, muito preciosa, que Deus não pode ser encontrado por você, a não ser que Ele se mostre a você, a não ser que Ele se abra a você. Isso é uma característica quase que singular do cristianismo, já que tantas outras religiões dizem respeito a você buscar o divino por intermédio da sua investigação de fé. Então 2 Pedro é uma carta preocupada com esse contexto perigoso de falsos mestres, não é? Inclusive tem 4 tópicos que estão interligados aqui. Falsos mestres é um dos contextos. Vamos colocar assim: Pedro está preocupado com problemas internos. Às vezes a gente alerta para problemas externos à igreja. Na primeira carta, por exemplo, Pedro falou com respeito à perseguição, bateu muito nessa tecla, dizendo: vocês terão perseguição, são problemas externos. Mas aqui ele vai focar mais em problemas internos, dentro do povo de Deus. Esses falsos mestres não são pessoas que ensinam outras coisas, são pessoas que supostamente ensinam o cristianismo,
mas negando certos aspectos fundamentais da fé cristã. Então esse é o primeiro tópico que a carta trata. Eles trazem não só ensino fictício, mas geram certa libertinagem. Por exemplo, eles negam a vinda de Cristo, então gerando uma espécie de vida tranquila, já que Jesus Cristo não virá de fato e de verdade. Então esses são alguns dos problemas que Pedro está alertando. Uma segunda coisa que ele fala então contra os falsos mestres é a da vinda de Jesus Cristo. Ele toma a história de Noé como um paradigma daquilo que vai acontecer quando Jesus voltar. O tempo de Noé era um tempo em que as pessoas viviam como queriam, e aí Deus, quando anuncia o dilúvio, surpreende as pessoas, não sem alerta. Noé, diz a escritura, foi um pregoeiro de justiça, um pregador da justiça, mas as pessoas não deram ouvido a ele, né? Não deram ouvidos a ele, e por isso acabaram padecendo no juízo de Deus. Semelhantemente, a segunda vinda de Cristo é assim. Então Pedro trabalha com esse segundo tópico, que é a volta de Jesus Cristo. Por causa da preocupação dele com o falso ensino e falar qual é a verdade sobre a volta de Jesus, então os outros dois tópicos têm tudo a ver com essa preparação. Ele quer que o povo de Deus cresça, desenvolva, né? O último verso dessa carta fala: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer que eles desenvolvam, e ele dá o fundamento onde a gente cresce, que é o quarto e último tópico, são as escrituras. Ele trabalha com as escrituras, tanto é que no primeiro capítulo ele fala das escrituras do Antigo Testamento, e no finalzinho da carta ele fala das cartas de Paulo como escrituras. Olha que interessante, o próprio Novo Testamento reconhecendo as cartas de Paulo como escritura de Deus. Então esses são os tópicos trabalhados, e Pedro quer trazer então uma lição sobre vida cristã, sobre como nós crescemos à medida que a gente entende melhor as escrituras, não só entende cada pedacinho dela, presta atenção, à medida que a gente entende o papel dela na nossa vida, à medida que a gente entende o que ela deve ser, o papel que ela ocupa, o lugar que ela ocupa na vida cristã. Se a gente entende isso, nós temos crescido na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero olhar para esse texto, eu quero aprender com esse texto, mas eu vou fazer de forma diferente. Eu quero mostrar como o próprio Pedro cresceu no entendimento de revelação. Se você prestou atenção na leitura que a gente fez, ele fez referência a uma história que ele vivenciou, a visão do Cristo glorificado lá no Monte da Transfiguração. Eu quero que a gente volte os nossos olhos para aquela história do Monte da Transfiguração, porque lá a gente vê um Pedro que ainda não entende algumas coisas do jeito que ele ia entender mais tarde, tá? Pedro ainda não amadureceu tudo que ele tinha que amadurecer, e é por isso que ele às vezes fala precipitadamente. Mas Pedro muitas vezes suplicava por coisas boas. Por exemplo, ele não entendia uma parábola, ele falava: Senhor, explica-nos a parábola. Tem momentos em que Pedro pede que Jesus Cristo seja mestre plenamente, porque ele ainda não havia entendido, e Jesus ensina, misericordiosamente ensina os seus discípulos. Aqui porém, a gente vê uma situação ruim de Pedro. Por quê? Porque o Monte da Transfiguração vai revelar coisas acerca de Cristo e acerca da própria revelação de Deus, que Pedro ainda precisa aprender. Então a gente vai olhar primeiro para um Pedro lá no Monte da Transfiguração, depois para o Pedro que escreve essa segunda carta, dizendo: olha, o que vocês têm que aprender é isso, tá bom? Então nós vamos fazer assim, eu vou pedir para você abrir Mateus 17, que é o texto, um dos textos da Transfiguração, e eu vou destacar 4 pontos, 4 áreas onde eu vejo que Pedro ainda precisava crescer, em termos de entender o que é a revelação de Deus. E lembra, eu estou pegando Pedro como um exemplo, porque Pedro é alguém que discípulo de Cristo, que achava que era mais maduro do que era. Com certo sentido, Pedro é parecido com a gente. A gente sabe que tem que crescer. Pedro também sabia, mas nem sempre a gente tem consciência de onde a gente tem que crescer. E Pedro aqui vai então revelar algumas áreas. Eu vou destacar 4 delas, nas quais Pedro tinha que crescer, e depois a gente vai ver como ele ensina nessas 4 áreas, lá no texto de 2 Pedro que a gente leu no início, tá bom? Então olha para o texto de Mateus 17, vou recordar a história para aqueles que não estão tão familiarizados, não estão tão familiarizados com a Bíblia Sagrada, ok? Então assim, é possível que a gente tenha pessoas aqui que não conhecem a história, então deixa eu explicar brevemente.
O texto começa a partir do versículo 1 até o versículo 8, dizendo assim, que Jesus levou Pedro, Tiago e João, 3 discípulos próximos dele, para um monte, e lá ele foi transfigurado. A ideia de que ele brilhava e a glória de divindade dele ficou mais evidente. Lembra, Jesus Cristo era aquele que quando andava com as pessoas, ele tinha a humanidade tão perfeita, tão igual à nossa, que eu acho que às vezes os discípulos perdiam de vista quem ele era e quão poderoso ele era. Às vezes eles o consideravam homem com as mesmas fraquezas que eles tinham e com as mesmas limitações, e ele era mesmo, enquanto homem ele tinha fraquezas e limitações, mas ele podia coisas tremendas por causa da sua divindade. Então aqui é um momento em que vai haver uma revelação em que Pedro, Tiago e João vão ver um pouquinho mais a glória de Jesus Cristo, tá? E aí a história então diz que apareceram a Jesus Moisés e Elias, dois representantes dos escritos de Deus no passado. Por quê? Porque Moisés representava a lei, a primeira parte do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, e Elias era um representante dos profetas, e a gente tem vários profetas no Antigo Testamento. Então Moisés e Elias eram representantes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e conversavam com Jesus Cristo. Pedro logo fala assim, versículo 4, Senhor, bom é estarmos aqui. Ele estava cantando, bom, estamos aqui louvando a Deus, não é? Mas nessa hora, ele fala um pouquinho demais, presta atenção. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Antes de prosseguir, Marcos, que tem o mesmo registro, diz assim que Pedro falava sem saber o que devia falar, porque ele estava com medo. A cena era um pouco amedrontadora, não era bonito, era aterrorizadora, e ele falava, ele não sabia exatamente o que falar, porque ele estava com medo, estava aterrorizado. Nessa hora então, uma nuvem os envolveu, versículo 5, e veio uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E aí os discípulos tomados de grande medo, caíram de bruço. Jesus Cristo depois os conforta, e eles não viram mais ninguém. E acabou o momento de revelação. Essa é a história. Bem, o que essa história nos ensina sobre Pedro? Eu quero destacar, primeiro ponto, que é simples, mas necessário eu ressaltar, é que Pedro precisava aprender a ouvir mais e falar menos. A gente ensina esse tipo de coisa para os nossos pequenos, né? Escute, ouça. O livro de Provérbios, os primeiros 9 capítulos de Provérbios, repetem em todo o capítulo a ideia de que o filho tem que ouvir as palavras do seu pai. Filho meu, ouça as palavras do seu pai. Filho meu, atenda as palavras da sua mãe. É a ideia repetida, porque quando a gente é pequeno, quando a gente é imaturo, a gente tem que aprender a ouvir mais do que falar. Não é? Então, por que Pedro teve dificuldades de entender isso? Pedro era impulsivo, a gente sabe isso, impulsivo no falar, e aqui a sua imprudência é registrada, especialmente em Marcos, porque ele falou sem saber exatamente o que devia falar. Marcos diz mais ou menos isso. Então esse é o primeiro ponto, onde a gente percebe Pedro precisando crescer. Segundo ponto em que ele precisa crescer, é que ele precisava priorizar o que ele ouvia sobre aquilo que ele via. Olha que interessante, embora Deus tenha mostrado a Pedro, Tiago e João um pouco da glória de Jesus Cristo naquele momento, a verdade é que na maioria das vezes Jesus estava com eles sem brilhar o rosto, sem nada de espetacular ao redor, não tinha auréola, não tinha assim nenhum brilho especial, mas as palavras de Jesus tinham que ser ouvidas sempre. Quando Pedro ficou impactado, porque ali tem não só Jesus brilhando, mas Moisés e Elias, e falou, uma voz do céu diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro tinha que aprender a dar ouvidos, priorizar, ouvir antes do que ver. Inclusive Jesus Cristo ensina isso várias vezes durante o seu ministério. Uma delas em especial é quando vou destacar 2, às vezes ele curava alguém, e ele dizia assim, não fale que eu fiz isso. Não é estranho? A gente não fica assim, Jesus, sério mesmo Jesus? Fala do Senhor, a gente não tem que evangelizar, eu aprendi na igreja que a gente tem que evangelizar.
Falar de Jesus, mas existe um desejo de que Jesus Cristo seja ouvido enquanto mestre, antes do que visto como um curandeiro, tá? E Jesus ensina isso. Um outro momento, Jesus Cristo já fez vários milagres, mas os incrédulos chegam para ele e falam assim: mostra mais um sinal, e nós creremos em ti. Ele falou: não vou mostrar sinal coisa nenhuma, senão o sinal de Jonas. Ele estava se referindo à sua ressurreição, 3 dias na terra, depois ressurgiria. Por que Jesus reage assim? Ele não queria ser visto como aquele que vem demonstrar showzinho de mágica, não é? Quantas pessoas queriam ver poder, esplendor, ele disse: não. Judeus buscam poder, os gregos sabedoria, mas o evangelho é loucura. Por que é loucura? Porque negou o poder que os judeus tanto queriam. A sabedoria dos gregos negou essas coisas, tá? Então, uma das coisas que a gente aprende é que a gente deve priorizar ouvir sobre ver. Terceiro ponto que Pedro precisava crescer é que Cristo não é apenas um grande profeta, ele é mais do que isso. Cristo não é apenas um grande profeta. Por que eu destaco isso? Porque o texto diz que Pedro quer honrar os 3 que estão naquela cena: Jesus, Moisés e Elias. 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Eu fico me colocando no lugar de Pedro, pensando assim, que Pedro deve ter pensado: uau, nunca tive contato com esses caras, eu ouvi falar deles a minha vida inteira. Grande Moisés, líder dos judeus, o grande Elias, olha só, tenho chance de vê-los. Às vezes a gente fala assim: já pensou a gente chegar no céu, conversar com Abraão, conversar com Jó, a gente fala desse tipo de coisa. Pedro é igual, mas tanto Pedro como nós somos tolos quando a gente fala isso. Por quê? Tem alguém naquele lugar que é muito mais espetacular de ser visto do que Abraão, do que Jó, do que Moisés, do que Paulo. Tem um hino antigo que eu aprendi com o meu pai, cuja a letra falava assim: primeiro eu quero ver meu Salvador, não é? Primeiro eu quero ver meu Salvador. Por quê? Porque ele é um grande destaque, é o Deus em carne. Então, o que esse momento nos ensina é que, embora ele esteja honrando a Jesus, ele está colocando Jesus meio que em pé de igualdade com Moisés e Elias. 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, para Elias. E aí a voz do céu não fala assim: ouça Moisés, Elias e ao meu filho. Não fala assim: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Está vendo o destaque? Quando ele está tentando honrar os 3, ele tinha que aprender que Jesus Cristo era o ápice da revelação. Em outras palavras, Jesus não era só mais um grande profeta, ele era a revelação em carne. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por intermédio do Filho. É isso que ele tinha que aprender, que Pedro precisava aprender. Quarto e último ponto, que ele precisava aprender, não está exatamente no texto, mas está imediatamente antes. A passagem anterior a Mateus 17, no final do 16, Jesus fala sobre tomar a sua cruz. Olha o versículo 24 e 25. Mateus 17, 24 fala assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. O que ele precisava aprender é que tomar a cruz é vida de poder e glória. Não parece, sabe? Porque o caminho de cruz, como vai ser descrito pelos evangelistas, parece um caminho de derrota, de vergonha, de humilhação. E aí Jesus fala assim para eles: você precisa assumir o mesmo caminho de sofrimento e morte. Tome a cruz e siga-me. Mas o que a gente precisa aprender aqui é que a ideia de tomar a cruz é vida de poder e glória. Por quê? Logo depois dessa passagem vem a transfiguração, para mostrar que o caminho de Jesus era um caminho de glória. Ele falava que ele falou a Pedro que precisava sofrer, morrer, mas que ressuscitaria. Aí ele fala: tome a sua cruz, a si mesmo se negue e vem em cima. E depois ele mostra a sua glória no monte da transfiguração. Então Pedro não tinha enxergado isso, e ele precisava aprender essas coisas. Ele tinha que aprender que tomar a cruz não era derrota, mas era vida de poder e glória. Bem, esses são os 4 pontos que Pedro precisava aprender, e eu quero gastar então o resto da mensagem mostrando como ele ensina exatamente esses 4 pontos na sua carta, tá bom? Então agora eu vou pedir para você voltar para 2 Pedro,
capítulo 1, que foi o texto que a gente leu, 2 Pedro capítulo 1, e nós vamos olhar para os mesmos 4 pontos, só que eu vou fazer em ordem inversa. Eu vou pegar 4, 3, 2, 1. Eu vou lembrar a você qual era o ponto que a gente tinha falado e o que ele ensina, tá bom? Então a primeira coisa que a gente aprende do texto de 2 Pedro é que o testemunho do qual ele vai falar, a revelação de Deus, conforme ele vai descrever, é um testemunho verdadeiro. Lembra? Falei que a última coisa que ele precisava aprender é como a vida, tomar a cruz, é vida de poder e glória. Olha para o versículo 16 de 2 Pedro 1. Fala assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Está vendo? Poder e vinda. Poder tem a ver com a manifestação gloriosa, e está falando do retorno de Jesus Cristo. Eu não ensinei essas coisas gloriosas acerca do nosso futuro, e eu não estou falando aqui de mito. A palavra traduzida por fábula no grego é mito. Eu não estou falando de mito. Quem talvez seja da área, pelo menos em termos de treinamento profissional, é da área de humanas. Quando a gente faz algum curso na área de humanas, a gente ouve muito na universidade assim, pedagogia, antropologia, sociologia, ou filosofia, ou algum curso semelhante, letras. A gente ouve coisas do tipo assim: esses documentos religiosos, eles são mitos. Eles estão querendo dizer, a gente não sabe se é verdadeiro ou falso, mas não importa, o importante é que fala o meu coração. Pedro falou: não. Não foi assim que eu ensinei a vocês. Não estou falando de mito, estou falando de algo que aconteceu. Mas, olha só, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quer dizer, eu vi a primeira vinda, em poder. Então quando eu falo da segunda vinda ser poderosa, é porque eu enxerguei um trailerzinho. Entendeu? Quando Jesus Cristo foi transfigurado e a voz veio do céu, Pedro teve um vislumbre pequenininho da glória do Filho. Depois tudo voltou ao normal, mas no primeiro momento foi assim que aconteceu, tá? Então, o que isso nos ensina, o que isso nos mostra é que ele teve os seus olhos abertos. Entenda que transfiguração, transfigurar significa mudar, inclusive a palavra no grego é metamorfose. A gente usa essa palavra em português, tá? Essa é a palavra traduzida por transfiguração. Foi um momento emblemático de mudança de perspectiva, mudança de cosmovisão. Foi uma demonstração do poder do reino. Jesus falava assim: tome a sua cruz e a si mesmo se negue. Quem perder a sua vida por minha causa, ganha-la. Jesus, é sério? Aí ele vai e mostra o poder dele naquele monte. Ele fala do poder, que é o que ele vinha descrevendo no final de Mateus 16. Então, aqui estou mostrando como a transfiguração era um encorajamento de Cristo, um encorajamento de que o seu retorno seria majestoso e poderoso. Cristo estava encorajando os seus discípulos a continuarem a difícil, mas gloriosa caminhada rumo à terra prometida. Então, isso aqui é interessante para nós. Isso fortalece a confiança de que o caminho da cruz é uma vida de poder, mesmo perto do martírio. E por que isso tem a ver com Bíblia? Eu disse que hoje a gente ia focar nas Escrituras, porque Pedro vai mostrar que esse testemunho do qual ele fala, do qual ele registra aqui, ele é confiável. Quando a gente fala desse livro, alguma coisa muito interessante acontece nele. Ele não é só um livro espetacular, não é só bem escrito. Ele é tão verdadeiro que ele nos ensina a morrer pelas coisas aqui contidas. Nos ensina a tomar a cruz. Tomar a cruz não é carregar um fardo, significa morrer, ser crucificado. O eu morre em prol de Jesus Cristo. Então esse livro, ele é verdadeiro, inerrante, e ele produz em nós transformação. A Escritura funciona para nós hoje como a transfiguração funcionou para Pedro, Tiago e João. Ela é a palavra que garante. Olha só, na sequência, ele fala assim, de novo versículo 16: vos demos a conhecer o poder e a vinda de Jesus, não segundo fábulas, mas fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está falando, eu vi essas coisas, isso é encorajador. E as Escrituras funcionam assim, elas são verdadeiras e transformadoras, né? A Escritura é inerrante e por isso
transformadora. Então essa é a primeira lição que a gente aprende da Escritura, da pena do próprio Pedro. Segunda coisa que ele nos ensina aqui, tem a ver com a ideia de que Cristo não é apenas um grande profeta. Lembra que eu falei? Ele achava que Cristo era meio que, estava no mesmo nível de Moisés e Elias, e a gente vai aprender aqui que não, que a Escritura, ela aponta para Cristo de uma forma singular. Cristo ocupa posição de personagem central, como Moisés e Elias nunca foram. Então, vamos ver o que ele diz no versículo 17 e 18. Olha comigo aqui, 2 Pedro 1, 17 e 18. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Interessante aqui que tem algo que não fica fácil da gente entender só olhando para o português, mas estudando o texto e tendo a ajuda de outros especialistas, estudiosos, a gente é aberto, tem os olhos abertos para uma coisa que a gente não veria se não fosse auxílio desses. Olha que curioso. Esse registro da transfiguração, na verdade, no grego, não segue nenhum dos registros dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é onde estão os 3 lugares onde a história aparece. Ele está mais próximo de um texto em Isaías 42. E você fala assim, mas Isaías não é Antigo Testamento, não foi escrito em hebraico? Sim, mas todo o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, um pouco antes do ministério de Jesus Cristo, na chamada Septuaginta, cerca de 200 anos antes da vinda de Jesus. Esse livro em grego se tornou a Bíblia do Antigo Testamento para muita gente que às vezes tinha mais facilidade com o grego do que com o hebraico. Olha que curioso, Pedro cita as palavras praticamente exatas de Isaías antes do que dos evangelhos. Por quê? Porque Pedro foi alguém que vivenciou tudo isso. Ele podia ter citado tudo de cabeça, não poderia? Poderia ter contado a história sem necessariamente fazer referência ao registro de Mateus, de Marcos ou de Lucas. No entanto, é curioso que ele cita uma palavra profética. Lá em Isaías 42:1 tem essa ideia de que ele é o filho amado, quem deve ser ouvido. Eu vou ler em português, não vai ficar tão nítido, mas o texto grego é praticamente ipsis literis. Isaías 42, versículo 1 diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Essa primeira parte, este é o meu servo, né? A quem eu sustenho, o meu escolhido, a minha alma se alegra nele. Era disso que Pedro estava falando. O que isso então revela para a gente? De que Pedro enxergava a transfiguração como um cumprimento de Isaías 42. Olha que interessante. Pedro enxergava o que ele experimentou como cumprimento do que Isaías falou no capítulo 42, 700 anos antes da vinda de Jesus. Isso aqui nos ensina uma coisa muito interessante para nós, de que a Escritura, ela é una, ela é coesa, e toda ela aponta para Jesus Cristo. Ela é una e consequentemente ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo. Cristo é o centro dessa história. Então isso ajuda a corrigir Pedro nessa ideia de que Moisés e Elias eram profetas e Jesus vem como se fosse assim um grande time de ataque, né? Pela direita Moisés, pela esquerda Elias e no centro Jesus Cristo, para formar um trio maravilhoso. Não é assim. Você não pode botar Jesus Cristo no mesmo time que Moisés e Elias. É verdade que ele foi profeta, mas ele está num outro patamar. Ele é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Escute a ele. É isso que Pedro aprende. E é bom que a gente aprenda a mesma coisa. A gente aprenda que as coisas apontam para Jesus Cristo. Às vezes a gente conta histórias de Moisés ou de Elias, quem quer que seja, ou de Davi ou de Daniel, e essas histórias são bonitas, mas a gente ensina essas histórias sem referência à redenção em Jesus Cristo. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você esteja ensinando sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e estão lá prestes a ser jogados na fornalha, e são desafiados uma última vez: se curvem diante dessa estátua, senão vocês vão ser lançados, e eles não se curvam, e aí são jogados na fornalha. A gente conhece a história, se você é membro da igreja ou já ouviu essa história antes. Bem, o que essa história revela? Revela um cuidado de Deus na vida daqueles que são fiéis a Ele. Mas se a gente esquece de algum detalhe dessa história, ela vira uma história de coragem. Tenhamos coragem por Jesus. Aí tem a ver mais com o que
eu faço por Jesus do que com o que Jesus fez por mim. O tchan da história não é que eles tiveram coragem. O tchan da história é que tinha um quarto na fornalha. Esse é o bonito da história, que preservou eles de tal forma que eles andavam como se fossem homens livres, não é? Esse é o bonito da história. A história aponta para alguém que estava com eles, para alguém que os preservou. A história tem a ver com esse, não com a coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você entende a minha preocupação? Às vezes a gente faz estudo da Bíblia e ela vira parecido com aquele bom livrinho infantil que tem uma lição de moral no final. A gente fala assim, seja corajoso. Ah, que bonito, seja corajoso. Mas tem livrinho infantil que ensina sobre ter coragem, não ter medo de bicho-papão. Tem programa infantil na televisão que ensina sobre ser corajoso e não aponta para Jesus Cristo. Quando a gente faz isso na igreja, a gente faz a mesma coisa que um bom livrinho na livraria faz por você, por seu neto, pelo seu filho. Quando a gente não aponta para Cristo, o nosso ensino não passa de um bom programa de televisão infantil. Entendeu? A Escritura não é isso. Ela não é uma série de histórias bonitas que nos ensinam lições de vida. Não. Se você pensa que isso é a Bíblia, então você não entendeu a Bíblia. A Bíblia ela aponta para um Redentor, porque a gente é desesperadamente perdido sem Ele. Ela é toda voltada para Cristo. E se ela não aponta para Cristo, então você não entendeu o propósito daquela parte da história. É isso que Pedro aprende e nos ensina. Tudo apontava para Ele. Terceira coisa que Pedro nos ensina tem a ver com a ideia de priorizar o ouvir sobre o ver. Lembra que a gente falou? Ele precisava aprender a ouvir antes do que a ver, até porque Jesus Cristo não teve momentos assim tão gloriosos o tempo todo de mostrar o esplendor da sua divindade. Então, versículo 19 do nosso texto nos ensina algo a esse respeito. Olha que interessante. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Esse início do verso é muito interessante e surpreendente. Pedro diz para você assim, eu vi, estava lá no monte. Aí você fala, é imbatível. Aí ele vem e choca a gente dizendo, temos uma palavra escrita que é ainda mais segura do que o que eu vi. A gente está acostumado a dizer, não, testemunho ocular, isso aí ganha, né? Ganha de qualquer registro escrito, não é isso? A gente diz assim, não, Pedro viu, ele experimentou, você entende o que eu estou falando? Ele viu, ele estava lá. Mas Pedro ensina a gente que mais seguro até do que estar lá é você conhecer esse livro, você enxergar a glória dele nesse livro. Então ele fala, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. A ideia de que ele está fazendo uma comparação e mostrando que o registro escrito não perde em autoridade para a experiência que ele teve no Monte da Transfiguração. Isso é bastante surpreendente para nós, porque isso ensina para a gente que a gente tem que ser corrigido desse anseio de ver, corrigir o nosso anseio para um direcionamento mais concreto de Deus. A gente gosta muito disso, né? Às vezes a gente aprende alguma coisa na Escritura e fala, muito bonito, mas Senhor, agora confirma no meu coração. Aí você tem aquele momento quentinho assim, que Deus vai falar ao seu coração, fala, agora sim, tá. Isso aí parece que é a experiência mais marcante. Vou dar um exemplo para vocês de como isso engana a gente. Parece que não, mas isso engana a gente. Tem muitos de nós que, sem perceber, damos muito mais valor àquilo que é místico do que àquilo que está registrado nas Escrituras. A gente gosta dessas comunicações subjetivas de Deus, parece que elas têm mais peso do que a palavra. Não é que a gente não goste da palavra, mas elas têm mais peso. Dou um exemplo. Digamos que alguém viesse dar um testemunho aqui, de como ele veio a Cristo de uma forma poderosa, viveu uma vida totalmente desregrada, e ele fala assim, mas aí me convidaram para ir numa igreja, eu fui, ouvi vários sermões, não entendia muito bem, mas eu ouvindo a palavra de Deus, dia após dia, ouvindo a palavra de Deus, até que de repente um dia, ele fala assim, um dia eu estava andando lá na rua e Deus falou comigo, e é como se ele tivesse falado assim claramente para mim, sobre o que eu devia fazer, e aquilo me marcou muitíssimo. Terminou o testemunho, o que você vai guardar? Aquele dia que Deus falou diretamente a ele andando na rua.
Você não prestou atenção que ele disse que ele ouviu vários sermões. Isso não chama tanta atenção, parece tão comum. O que a gente vai guardar é aquele dia que Deus falou diretamente com ele. Aquele dia foi espetacular. Entendeu? Como não é brincadeira, a gente é muito cativado por experiências assim. Por isso que Pedro fala algo surpreendente. Eu fui testemunha ocular dessa glória, desse poder. Mas a gente tem uma palavra profética que é confirmada, que é segura, é mais segura. Fica nela, finca os seus pés nela. Isso é uma coisa espetacular. É ensinar para a gente como é que a Escritura é suficiente. É uma das coisas que a gente já ouviu tantas vezes, mas a gente não se dá conta de como nós somos enganados, né? Inclusive as pessoas que são céticas gostariam de ter uma provinha de Deus, uma coisinha a mais. E mesmo nós que somos cristãos, a gente gostaria tanto que Deus assim mostrasse de uma maneira concreta, né? Você fala assim: Senhor, prova para mim, né? Se ela falar assim no telefone, então eu sei que é para fazer tal coisa. A gente faz teste com Deus, né? Porque a gente gostaria daquela confirmaçãozinha assim para fechar, para dizer assim: agora beleza. Porque nós nos encantamos com isso. A verdade é que isso apela ao nosso desejo de confirmação que não sejam as Escrituras. O que eu estou falando é: Pedro ensina, nós temos algo seguro, que são as Escrituras registradas. Por último, Pedro nos ensina a importância de ouvir mais e falar menos, coisa que ele não tinha aprendido lá atrás, não é? Olha o que o versículo 20 e 21 do nosso texto dizem: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A ideia aqui é de ser impelido pelo Espírito. Falar da parte de Deus, ser impelido pelo Espírito, implica em a Escritura é soprada por Deus, que é a palavra que Paulo usa lá naquele texto que eu fiz referência no começo do sermão. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa inspirada não é a melhor tradução, porque literalmente inspirar é isso aqui, ó. Mas na verdade a Escritura é assim, ó. Deus soprou, Ele falou a Escritura. A Escritura é a fala de Deus, é o sopro de Deus. É isso que Paulo está ensinando. E aqui é uma coisa semelhante que Pedro quer nos ensinar aqui, de que a Escritura é inspirada. Ela não é o registro de experiências religiosas que os homens tiveram. Tem muita gente que fala assim: não, eu acho a Bíblia fantástica, a maneira como as pessoas tiveram experiência com o divino, com o sagrado, e elas vão lá e escrevem. Elas não entenderam ainda o que é a Bíblia. Elas acham que são registros humanos de experiências bonitas, religiosas. Não. Isso aqui é o próprio hálito de Deus, é o sopro de Deus, Deus falando com o seu povo. E é isso que Pedro nos ensina, a importância da gente ouvir ao que Deus fala em sua palavra antes de falar. O texto sagrado precisa ser ouvido para que o meu discurso reflita o discurso de Deus. Uma das coisas que a gente aprende quando você começa a aconselhar pessoas é que se você não é cheio da palavra de Deus, você vai começar a repetir os seus conselhos e vai ser uma bobagem após a outra. Se você não é cheio da palavra de Deus, o que você falar vai ser aparentemente bonito, mas não ajuda, porque o seu discurso tem muito mais a ver com o que você fala antes do que o que você ouve. Uma das coisas que a gente aprende então é que para que eu aconselhe, eu oriente, eu ajude quem quer que seja, eu preciso dar mais ouvidos à palavra de Deus, para que eu fale da parte de Deus, para que eu fale conforme o discurso divino. Então, se a Escritura é inspirada, eu preciso dar ouvidos a ela. Eu quero terminar mostrando que tudo isso que Pedro nos ensina, de certa forma, serve para a gente ganhar amor pela Bíblia, mas não pela Bíblia somente, mas que ela venha nos encantar pelo revelador, venha nos encantar apontando para o revelador, que é o nosso Deus triuno. Um dos poemas da Bíblia que mostra isso muito bem é o Salmo 119. Salmo 119, para muita gente é assim, o que vem à mente? O maior capítulo da Bíblia, são 176 versos.
né? Você fala assim, uau, Salmo 119, esse aí não é fácil, né? Tem gente que, então assim, ele virou aspecto de curiosidade para a gente, só que na verdade ele é um poema de amor pelo Santo Livro. Ele é um poema tão bonito que a gente precisa destacar o que tem de especial nele na língua original. No hebraico que ele foi escrito, ele é composto de 22 partes de 8 versos. Por que 22 partes? Porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. E cada uma das partes começa com a letra do alfabeto. Então os primeiros 8 versos começam com a primeira letra. Os segundos 8 versos começam com a segunda letra. Cada verso começa com aquela letra. E ele faz isso durante todo o Salmo. Ele faz uma espécie de acrônimo. Ele está pegando as letras e fazendo frases no original. Então ele está fazendo um poema de amor a esse livro. Por quê? Porque a ideia é ter prazer nele e ter desejo por ele. Mas como eu falei, o amor pelo livro não é um fim em si mesmo. O propósito de crescer nas Escrituras é ver a luz brilhando em nosso coração à medida que o dia se aproxima. Palavras de Pedro, né? Ele fala, para que a estrela d'alva nasça em vosso coração. O que ele quer? Ele quer que o nosso amor por Cristo desperte, seja pleno. É como se a gente estivesse no meio da madrugada. O sol virá. Eu espero que ele brilhe em você, que a luz, para que ela não venha a expor as suas más obras, pelo contrário, ela venha confirmar o seu anseio por vê-lo. Então, a linguagem que Pedro usa de manhã, começo da manhã, a estrela d'alva é uma referência a Vênus, que refletia a luz do sol antes mesmo do amanhecer. A ideia é que isso apareça na gente, que a gente reflita esse amor por Cristo. E a palavra de Deus é isso. O objetivo de crescer no apreço pelas Escrituras é que a gente ame mais o Salvador Jesus Cristo. Esse é o propósito. A gente não estuda esse livro para ser cabeção. Perdoe a expressão bem popular aqui. Não é para a gente ser cabeção, não é para a gente ser inteligente, é para a gente amar mais o Senhor da palavra, para a gente amar o pastor que está nessa palavra. Esse é o propósito de conhecer esse livro. Então eu espero que Deus faça você crescer no entendimento do papel que esse livro tem que ter na sua vida, para que a gente venha amar mais o revelador desse livro. Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos encha de amor por esse livro, por causa do Senhor. Isto é, que ao conhecer esse livro nós cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, pedimos que tu abençoes esta igreja, fazendo-a amar o estudo do livro sagrado, que ela venha a ter sede, fome dessas coisas. Desperta-nos a estudá-lo, a conhecê-lo, a refletir em nosso discurso, o discurso do Senhor. Que aprendamos com esse livro como tudo aponta para Cristo, que aprendamos a ouvir esse livro mais do que falar sem conhecimento dele, que aprendamos que a vida cristã é uma vida de poder e glória quando calcados na palavra de Cristo. Senhor, ensina-nos todas essas coisas, faz-nos descansar no teu santo caminho. Oramos em nome de Jesus, o revelador. Amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com vocês, povo de Deus, até o retorno de